Bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês em mais uma edição do nosso Download RH, o nosso ciclo aqui de trazer para vocês, de fato, tudo o que a gente na prática pode aplicar no RH de cada uma das empresas. Hoje estou aqui com dois convidados super importantes na minha jornada dentro da TOTUS e que com certeza vai ser um bate-papo muito leve e conto com todos vocês interagindo aqui no chat, trazendo suas dúvidas. Então, esse é o momento totalmente desenhado para vocês que estão aqui acompanhando conosco. Fiquem super à vontade. Me apresentando, então, sou Rafaela Sequinel, head de expansão comercial de todos os produtos feitos para os RHs, então, os produtos que a gente faz para facilitar a vida de vocês, ajudar vocês a entregarem cada vez mais. Sou uma mulher branca de 1,70 m, cabelos castanhos. Agora já estão compridos, eu ia dizer na altura dos ombros, mas cresceram rápido. Meu cabelo cresce rápido, gente. Uma camisa azul e um fundo azul, petróleo aqui da TOTUS, escrito TOTUS Gestão. E hoje aqui comigo estão Léo e Tati. Léo, vamos começar por ti, que está na ordem da minha tela, e em seguida tu já passa para Tati. Vamos lá, Rafa. Primeiramente, aí, bom dia a todo mundo. Sou Leonardo Miranda, eu sou head de CS dentro da TOTS para produtos de RH. Eu sou um homem branco, cabelos loiros, olhos verdes e meu óculos é verde também, para combinar. Estou aqui vestindo uma camisa preta e eu estou aí com o fundo também da TOTS, né? Um azul mais claro. Olha, Rafa, eu ia dizer que esse azul aqui é o azul petróleo, mas eu não conheço muitas escalas de É, cores, né? Então vamos deixar assim. Vamos lá com a Tati agora. Olá, pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas. Meu nome é Tatiana Pisa. Pisa, eu costumo brincar com o Pisa, porque é Pisa mesmo com dois E, não é pizza. Mas eu atendo por pizza também. Brincadeiras à parte, eu sou gerente de desenvolvimento e educação. Eu brinco que eu estou com a área mais gostosa que tem no RH, porque é desenvolver e educar nossas pessoas. É, Eu sou loira de cabelos longos, pele branca, estou com uma blusa pink, contrapondo aqui com o fundo azul, TOTUS também. Seja um bom dia a todos e agradeço aí a entrada de todo mundo aqui no nosso fórum, no nosso bate-papo, né, Rafa? Exato, Tati. A Tati tá bem na paleta de cores aqui. O marketing ficou orgulhoso de ti, que tá no pink, bem das nossas cores aqui, do nosso Sim. branding. E Léo, já trabalhei com moda, então, assim, cores, em nome de cores, até que eu dou uma dominada. Daí costuma ser fácil de a gente entender, porque petróleo é escuro, então não dá para ser um azul claro, a gente chamar de petróleo. Mas brincadeiras, gente. Aproveitando aqui para dar uma descontraída nos primeiros 5 minutos, até para dar tempo de todo mundo entrar e pegar esse conteúdo de super qualidade aqui que a gente preparou para vocês. E como a Tati trouxe, né, é o tema gostoso do RH, né? É o tema aqui de desafios da liderança, áreas estratégicas. E hoje, cada vez mais tem sido exigido de que toda área seja estratégica, né? Antigamente se dizia, ah, não, a área estratégica é a área de planejamento, ou a área estratégica é a área de desenvolvimento de produto, quando é uma empresa que tem ali um produto, ou de inovação, e assim por diante. E hoje, cada vez mais a gente percebe a oportunidade de toda a área ser estratégica, cada uma na sua responsabilidade, obviamente. Né? E aqui já nasce até o como o RH se preparar para essa nova frente, né, Tati? Porque antes era exigido que, não, duas, três áreas são estratégicas, então contamos com o seu apoio nessas duas, três. E hoje, cada vez mais é exigido que todas sejam, e nesse sentido, o RH apoiar todas essas áreas. E ainda num desafio de equilibrar a estratégia com
o desenho, né, da estratégia, que isso leva tempo e planejamento, com a entrega operacional e o dia a dia, né? E como que tu consegue ajudar as áreas, as lideranças nesse equilíbrio? Tá. Eu acho que uma das coisas que eu costumo muito falar, Rafa, acho que para todas as nossas pessoas, é que quando a gente conecta os direcionamentos da alta liderança da empresa diretamente com a rotina das nossas pessoas, o equilíbrio acontece de forma muito natural. Então, não é algo que a gente é contínuo, né? E tem uns direcionamentos que eu gosto de replicar e até falar para as nossas pessoas que como que a gente vai, que esse equilíbrio aconteça de forma natural, é a gente sempre alinhar expectativas, né? Desde o início no ano, mas deixando claros os objetivos do que é esperado, deixando as prioridades claras, os critérios de sucesso, quais são os indicadores que eu quero chegar, desdobrar a estratégia. Acho que eu vejo muita pesquisa de satisfação, fala assim, a alta liderança não desdobra a estratégia, não conecta com a gente com as nossas entregas no dia a dia. Então a gente precisa desdobrar o que a alta liderança entende como objetivos estratégicos do ano para todos os níveis, né? Manter também essa proximidade com o time é super importante. Não é só estar próximo, é praticar a escutativa, escutar, sentar, estar no dia a dia, conectar. Assim, às vezes a gente fala assim, mas as metas estratégicas estão longe das entregas de quem está na execução. Mas como que eu traduzo a estratégia na quem está nos entregáveis, quem está na execução? Deixar claro esses objetivos acordados e quais são esses indicadores de sucesso e o que a empresa quer realmente, deixar claro como resultado esperado, que é a transparência. Então, ser transparente, estar próximo, escutativa, conectar todos os objetivos com a entrega do dia a dia e corrigir rota o tempo inteiro. Então, a gente fala do feedback, às vezes, o feedback tem um ciclo anual, que uma vez por ano não é, feedback é contínuo, porque a estratégia ela muda no decorrer do ano. Então, quando que eu estou o tempo inteiro próximo do time, também corrigindo rota e dando feedback constante para trazer essa transparência. A gente escuta quanto quem trabalha com desenvolvimento da liderança, muito feedbacks em pesquisas, né? E quanto a gente tem de retorno, fala assim, eu não sei o que a alta liderança espera, as minhas entregas não estão conectadas. Então, essa conexão, esse alinhamento desde o início acaba deixando fluido, acaba deixando claro, acaba no final, quando eu fecho o ano, que eu vou fazer uma análise do ano, assim, o que eu acordei estava linkado ao que é o objetivo da empresa que é no final. Acho que é isso, né, Léo? São vários pontos ali. Pensando até à frente de um time, de uma operação, acho que quando eu olho para as minhas lideranças, que são muitas, o principal comportamento e competência que eu gosto, né, de que a gente esteja desenvolvendo é justamente essa questão da comunicação, para a gente conseguir desdobrar e trazer transparência para as pessoas. Eu endosso totalmente, Tati, esse fluxo de processo, né? A gente, e até eu recentemente vendo aí, né, lendo as melhores práticas mais recentes, uma coisa que me despertou muito foi que nesse mundo cada vez mais digital, onde tem cada vez mais gerações vindas e a gente tem que equilibrar tantos interesses diferentes das pessoas, tem pessoa que quer crescer de forma muito acelerada, tem pessoa que quer desempenhar de forma mais estável, tem espaço para todo mundo, né? Principalmente quando a gente fala de inclusão. Acho que o principal ponto não é nem só ter a arte de somente motivar, e sim de conseguir construir compromissos, né? Então, a partir de um comportamento, uma competência eficiente da liderança, de a gente conseguir se comunicar e alinhar com diferentes perfis a construção de comprometimento com os resultados, com o desenvolvimento pessoal e com o que a gente espera como negócio, a gente começa a aterrissar mais e de forma mais tangível aí o crescimento das empresas. Às vezes a gente fica focado, né, Léo, de assim, como que eu faço para engajar? E na realidade é menos sobre focar como eu faço para engajar e mais focar como que eu alinho as expectativas, ser, ser transparente, ser próximo do time que consequentemente eu engajo, né?
Perfeito, Tati. Um ponto que tanto a Tati trouxe, como o próprio Léo agora na fala dele, me fez ainda mais lembrar. E aqui, pessoal, por que que a gente acaba recebendo muito feedback de que não se enxerga, né? O colaborador não se enxerga na estratégia, não consegue conectar. Porque às vezes a gente, na correria, né, e no querer fazer muitas coisas, pega a mesma mensagem exata que recebemos do CEO, do presidente ou do conselho, dada em cada porte de empresa, né, pessoal? E a gente passa aquela mensagem exatamente como ela está para todos os níveis da empresa. E não vai ser assim que cada um vai conseguir se enxergar nessa estratégia e se conectar com essa estratégia. Então, investir um pouco do tempo de vocês em como que eu passo essa mensagem para o meu time, as posições que são liderança, como o próprio Léo trouxe, né? Ele lidera um time muito grande, com várias camadas de liderança, duas, três, eu acho, né, Léo? Depois tu conta um pouquinho mais, porque eu quero que tu traga na prática como que tu faça aqui o que eu tô dando já de dica pra galera, né? Então, pessoal, quanto mais níveis você tem dentro da sua estrutura, e daí você, RH, vale trazer essa dica para todas as áreas de negócio que você atende, quanto mais níveis, mais mensagens você vai ter que fazer. Ou, no mínimo, se responsabilizar em passar essa mensagem para sua liderança direta e falar para ela a importância que ela tem em traduzir essa mensagem para os diretos dela, e se ela ainda for também, né, uma camada que tem liderados que são liderança, e ir cascateando essa comunicação de forma que as pessoas consigam tangibilizar o que está sendo vivido e se conectar com a estratégia, que aí é onde a gente consegue a grande mágica do engajamento, né, Tati? Que a pessoa ela Uhum. quer se sentir parte. Isso já é do ser humano, gente, é o nosso natural comportamental, querer fazer parte de algo, gostar de se relacionar, e quando a gente consegue encaixar tudo isso dentro do ambiente de trabalho, é onde a gente consegue naturalmente motivar as pessoas. Não só naquele objetivo e naquele direcionamento que a empresa tem, como até para elas entenderem o que elas precisam se desenvolver para alcançar aquele objetivo, para ter aquele crescimento. E Perfeito. aqui eu vou começar de trás para frente, vou começar com a Tati falando um pouquinho sobre a questão dessa conexão, né, da estratégia com o desenvolvimento das pessoas. E o Léo conecta as duas falas e traz para a gente na prática como que ele consegue fazer isso com o seu time, que é um time que tem de todas as experiências possíveis ali de cargos e níveis. Perfeito, Rafa. Eu acho que quando a gente pensa no desenvolvimento da liderança, né, eu costumo aqui, quanto à área de desenvolvimento, construir jornadas, né, alinhado às estratégias. Mas eu acho que mais do que construir jornadas para as lideranças, eu acho que a gente tem que entender que a gente precisa ser mais personalizadas, né? Então, não é tudo igual para todo mundo. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Como você bem disse, é, nem sempre o que eu reflito na alta liderança cascateia para todo mundo. E quando eu penso em jornadas de capacitação para a nossa liderança, eu também tenho que fazer essa diferença, né? Essa diferenciação. Então, quando eu penso assim, eu trabalho com todo o pipeline da liderança. Vou pensar aqui na TOTUS, tá, pessoal? Quem é de RH aqui, para vocês entenderem um pouco como que eu trabalho no dia a dia. A gente tem dentro da TOTUS um programa de liderança que chama Next, que é o nosso programa de desenvolvimento. Quando eu penso nesse programa de jornada de liderança, a gente trabalha com jornadas específicas para cada pipeline. Então, coordenador, gerente executivo, diretor, nunca vai ter a mesma jornada. Ela é personalizada conforme o nível de pipeline. Mas não só personalizada conforme o nível de carreira, mas também conteúdo. Então, a gente sempre tem que pensar o que é uma jornada cross, eu chamo de jornada essencial base, que quando eu falo de culturas e valores da empresa, quando eu falo de diversidade, ética e gestão e práticas de liderança, isso todos têm que ter igual. Isso não precisa ser personalizado, não deve ser personalizado. Agora, quando eu falo de business, negócio, tecnologia, aí eu trabalho com jornadas mais específicas por área. E eu acho que aqui está a riqueza do transformar a estratégia mais
personalizada por área, né? A gente não pode falar que tudo é igual para todo mundo. Então, na hora que eu falo da jornada básica, diferente da jornada específica por área, é onde a gente tem que refletir a estratégia e qual que é a prioridade daquele negócio, daquela estrutura. Outra coisa que eu gosto de também trabalhar nas jornadas de liderança é, quando a gente trabalha módulos em liderança, então eu vou falar assim, liderando pessoas, liderando business, liderando futuro, nem todo o conteúdo é igual para todos os níveis também de liderança. Quando eu falo de um início de liderança, eu preciso dar uma carga maior de práticas de gestão, de liderança mesmo. Então, a porcentagem maior da jornada são práticas de liderança, porque está chegando nessa cadeira agora. Quando eu estou numa posição mais de alta liderança e diretoria, eu estou menos pensando em práticas de liderança e mais de olhando de futuro, de tendências e inovação. Então, saber equilibrar o que é base, o que é jornada específica, conforme as estratégias da companhia, e também o que é específico por cada nível de carreira, eu acho que ali a gente consegue trabalhar uma personalização melhor e a gente conseguir ter o engajamento e os resultados que a gente espera aqui quanto RH. Léo, faz sentido para você que está na ponta aí, separando isso? Mas total, né? Até para o público poder tangibilizar bastante o que, né, como atuar e colocar isso em prática. Hoje minha estrutura tem mais de 120 pessoas, né? E que nem a Rafa trouxe, é uma estrutura bastante vertical, porque são múltiplos times. É um time de Customer Success que atua com pós-atendimento, pós-venda, atendimento constante e muito conectado com o resultado financeiro do negócio. Então, é um interesse muito grande da TOTUS de, né, investir com as melhores práticas, né, de desenvolvimento de pessoas, com, né, que nem a Tati trouxe, diferentes níveis e camadas, desde uma camada mais executiva, mais estratégica, mais tática, até a operacional. Dentro do dia a dia aqui, o que eu enxergo de principal benefício recebendo esse pacote de boas práticas é justamente ter essa confiança de que eu já tenho as ferramentas. Então é muito mais de garantir a execução e de forma muito objetiva. Ao longo da minha carreira, eu sempre acompanhei, assim, vendo várias das empresas que também confiam na TOTUS e a gente faz essa consultoria porque a gente acaba, como sucesso do cliente, compartilhando esse playbook de boas práticas com esse negócio, a gente observa como é a realidade, né, do panorama brasileiro aí de empresas e é muito diverso, tem práticas de todos os níveis. Mas o clichê geral geralmente áreas de negócio, vendas, comercial, atendimento, suporte, às vezes as pessoas gestoras elas têm uma certa dificuldade realmente de aterrissar esse playbook de investimento, né, todo esse investimento de boas práticas de RH no dia a dia. E aí aqui fica o meu convite, né, para as pessoas que são né, participantes de RH, foquem em levar a mensagem para esses gestores serem mais práticos e serem objetivos. A disciplina que eu atuo profissionalmente como sucesso, né, é justamente de ter foco no objetivo. Então, o que a gente quer buscar aqui? É ter êxito, né? Então, é muito importante a gente ser intencional como liderança de levar essa mensagem traduzida para cada uma das camadas. Não é só pegar, né, ali o material, a palestra, o conteúdo, o treinamento que a gente recebe das equipes de RH e disseminar, né? Não é fazer uma rádio. É realmente sentar com a próxima camada, definir como que essa conversa tem que acontecer para as camadas inferiores e seguir essa distribuição, porque senão, principalmente quando a gente fala aqui de gestão de times muito grandes, é um transatlântico, né? Então, a decisão que eu tomo lá na cabine do capitão, ela mexe muito pouco no meu sentido, mas quem está lá na ponta vai sentir um chacoalhão. Então, é muito importante a gente fazer essa comunicação a cada nível da hierarquia para a gente garantir, né, que a gente tenha o objetivo, né, aquele impacto, aquele efeito esperado de todos os estudos, todas as definições, todas as decisões que vieram nesse conjunto de boas práticas aí do RH. Então, esse é o meu convite, né? Quando eu olho para o mercado e profissionais de RH, principalmente no tema de RH estratégico, eu vejo que tem um impacto muito grande para realmente mexer o resultado da empresa, promovendo mais prosperidade, tanto para a empresa, para a equipe, para o mercado, porque vai estar mobilizando pessoas. E quanto mais intencional
e prático a gente for nesses quesitos, certamente sucesso vai vir como consequência. Ô, Léo, sabe uma coisa que eu tenho trabalhado muito este ano? Eu falei que é foco de 2026. Foi foco nos outros anos, mas esse ano não é cases reais, prática, prática, prática. Então, uma dica que eu dou quanto a RH de trabalhar nas nossas jornadas, nossas capacitações, é trazer case real e discutir em sala, e discutir nas jornadas os cases reais da empresa, pegar de mercado e fazer nossas lideranças trabalhar em cima disso. Se torna-se muito mais prático, muito mais dinâmico, engaja no final e você sai assim sabendo como atuar no dia a dia. Então eu falo que focar 100% em prática e cases esse ano, eu acho que é um sucesso aí para gente. Excelente, Tati. E essa sua fala, ela me faz lembrar daquela nossa metodologia clássica, né, e bem comum hoje nos dias mais atuais do 70-20-10 de Perfeito. desenvolvimento, né? 70% do nosso desenvolvimento são coisas do dia a dia, são coisas que a gente vai atuar de forma prática. Essa palavra é muito poderosa, porque até quando eu observo, por exemplo, nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, cada vez mais a oferta de conteúdo é coisa prática. Quem está aqui nos assistindo hoje quer pegar o how-to, né? Quer pegar como que eu Perfeito. resolvo esta dor específica, para depois resolver a próxima. Então, a gente precisa ter um bom equilíbrio, né, uma boa equalização, né, não é mais o equilíbrio no sentido de a mesma energia distribuída para um desenvolvimento mais formal da liderança, um desenvolvimento mais relacional e um desenvolvimento mais sinestésico, mais dia a dia, mas sim equalizar com que também o momento e a velocidade que o mercado nos pede para a gente conseguir dar as respostas, né, de resultado e também dos múltiplos interesses que a gente tem que equilibrar aqui dentro da estrutura. Perfeito. Boa, Léo. Eu gosto muito de fazer esse paralelo do quanto o contexto e a nossa vida e as experiências pessoais, elas impactam também no ambiente de trabalho, né? E tu trouxe ali sobre redes sociais, e o quanto a informação transita de forma muito mais fluida nos tempos de hoje e em alguns momentos até uma abundância excessiva, assim, redundante mesmo, porque, gente, quem nunca se viu ali no eu tenho 10 newsletters que eu assino, que eu quero ler, todas as headlines estão maravilhosas, tudo parece ser totalmente relevante e importante para o meu dia, mas eu tenho 24 horas onde eu preciso dormir, me exercitar, me alimentar, ver a minha família e ainda me desenvolver. A cada vez mais a gente também tem visto o uso da IA para auxiliar nesses processos, né? E aí, Tati, trazendo um pouco, né, dessa questão da abundância de metodologias, abundância de conteúdo e o quanto cada vez menos essa abundância é o que vai nos levar para o desenvolvimento, e sim, os casos práticos da sua empresa, porque não vai ter uma receita de bolo, né? Pegar a prática da outra empresa e trazer para a sua empresa, ela não vai ter o mesmo efeito. Então, a gente precisa pegar na essência o que é indicado e a gente traz aqui de fato bem livro aberto, pessoal. Tanto que vocês podem ver que não tem o fique até o final para você pegar qual é a dica que a Tati vai dar. Não, ao longo do nosso papo, a gente já traz bem na prática o que nós fazemos. E como que hoje tu tem usado do teu tempo nessa priorização, né? Tu trouxe a palavra foco e aqui na nossa área de produto RH, esse é um mote nosso para esse ano, foco. O que que a gente pode olhar e dizer que não, é aqui que nós vamos focar a nossa energia e fazer o nosso avanço, o desenho da nossa estratégia, porque são tantas opções, são tantos caminhos que no fim a gente se vê com vontade de fazer tudo e querer tudo ao mesmo tempo, mas isso não é possível. Então, pensando nessa linha de foco, o que que tu traz aqui da tua experiência para ajudar quem está começando, né, um trabalho mais próximo com as áreas de negócio e com a área estratégica, para ajudar essa liderança nesse processo? Legal, Rafa. Bom, eu acho que a gente vem esse ano 2026, bem desafiador aí de cronograma,
de temos eleição, temos Copa, tem um monte de feriado, e então outra dica que eu dou é assim, é priorizar. Priorizar, porque não vai dar para a gente fazer tudo. A gente está em fevereiro e parece que o ano já avançou muitos meses, né? Então, primeira coisa, quando a gente está em RH, principalmente na área de desenvolvimento e educação, é entender quais são as prioridades, que a gente falou lá no começo. Qual é a prioridade da empresa hoje? Não que a gente não vai fazer outras coisas, mas nosso foco, nosso orçamento também, acredito que todos que estão aqui na sala, é finito, né? Então a gente tem um budget limitado, às vezes mais, às vezes menos, mas o budget é limitado. Qual que é a prioridade de cada área? Então, quando à frente do meu time de educação, por exemplo, eu costumo conversar, estar muito próxima das business partners que estão perto dos clientes, entender qual que é a prioridade do negócio e qual ponteiro que eu quero mexer. Então, indicador, a gente vem falando muito de um ano de dados e IA, né? Quantos dados nos favorecem a definir nossa estratégia? Então, qual que são os indicadores que estão baixo e que eu preciso reverter? E aí eu atuar diretamente nesse indicador que eu quero mexer ponteiro. Então, eu sempre converso com o meu time assim: essa ação vai mexer ponteiro? Vai trazer resultado? Sim, então focamos. Essa não consigo mensurar agora, então não é prioridade, não é que ela não é necessária, ela não é prioridade. Então, acho que pensando em prioridades do ano, é definir no início o que mexe ponteiro e quais são as dores efetivas de cada estrutura. Quando eu falo em personalização, não é tudo igual para todo mundo. Então, tem aquela linha base que eu falo para vocês, mas tem o que é específica de área. Tem 3 lugares, pessoal, como dica, que eu, quanto área de desenvolvimento, falo que ela é riquíssima. Eu falo que é um terreno ótimo a ser lapidado. A gente tem empresas que estão aqui comigo que têm pesquisa de entrevista de desligamento, tem um conteúdo riquíssimo para a gente trabalhar. A gente tem pesquisa de clima, de engajamento, empresas que têm. E quando a gente tem ciclos de desempenho, aqui a gente trabalha com a FIDES, né, Rafa? No nosso ciclo de desempenho, a gente tem tanto registrar os feedbacks quanto os one-on-ones. E eu trabalho muito no qualitativo. E hoje a IA está aqui para nos ajudar muito. Então, eu, quanto área, pego tudo isso de insumo. Olha, eu dei 3 dicas para vocês. Entrevista de desligamento, porque ali o colaborador fala muita coisa, principalmente sobre carreira e desenvolvimento. Pesquisa de engajamento, que às vezes os indicadores numéricos não refletem os comentários, então eu gosto dos comentários. E quando eu falo de avaliação de desempenho, quem tem ciclo formal ou registro de one-on-ones, que a gente hoje tem uma ferramenta que é possível registrar, pegar tudo isso de qualitativo, jogar numa inteligência artificial, onde traduz para a gente o que é a dor e dá para a gente vincular com estrutura. Então, a gente, quanto RH, hoje fala muito de dados, né? Olha quantos dados riquíssimos a gente tem para trabalhar e para cascatear que nossa estratégia quanto à área de recursos humanos. Então, hoje eu falo, eu foco no número, mas eu foco muito no quali, porque com o quali eu tenho um retrato real das principais dores e qual que é a minha prioridade. E depois eu consigo mensurar resultado. Porque como eu estou colhendo informações de ferramentas de avaliações aqui que a gente tem no dia a dia, eu consigo acompanhar ano a ano quanto isso está evoluindo, sim ou não, para ver que ação que eu estou fazendo e que eu estou revertendo numa NPS de liderança, numa diminuição no turnover, numa maior produtividade, num ciclo de desempenho, aí eu consigo mensurando. Essa é a minha prioridade, Rafa, no dia a dia aqui, e é a dica que eu dou para todos de RH. Léo, aí Boa, você eu no dia a achei que o dia. Léo já ia Já ia engatar emendar? aí, mas Já vamos posso lá. emendar. Vou trazer aqui um ponto até que a Thaís trouxe aqui nos comentários para nós, né? Que realmente dá muito resultado, que ela implementou nos últimos 6 meses na empresa que ela está atuando e tem sido incrível. Obrigada aqui pela troca, Thaís, e a gente percebe, né, tanto que no nosso próprio produto a gente trouxe essa análise do sentimento, né, que são a análise dos comentários
conectados também com a nota, porque principalmente na NPS a gente vê muito, né? Uma pessoa que dá uma nota 10 promotora, mas que traz um feedback muito relevante de um ponto de melhoria ou algo que o RH possa trabalhar num plano de ação. Assim como a gente também vê um detrator que deu uma nota ali 3, 4, mas com um feedback também de um tema que pode ser mais valorizado dentro da empresa e reforçado para que isso seja também desdobrado num plano de ação. Usar de tudo que vocês têm de insumo da empresa, rodar uma pesquisa, e aqui sem jabá, gente, cada um com as ferramentas que vocês têm hoje à disposição e conseguem, e hoje a gente tem desde a ferramenta gratuita que vai te trazer um pouco mais de trabalho manual até ferramentas de mercado, como a própria plataforma Fits aqui da TOTOS, que consegue já gerar isso de forma mais automatizada, mas transcrevam, né? Transformem isso no que Perfeito. é possível dentro da realidade de vocês. Até para complementar, pensando bem nessa parte mais operacional, acho que o grande valor, né, de ter todo esse modelo de trabalho que a Tati comenta é de a gente tornar o RH cada vez mais próximo, né, das demais áreas de operação, né, tendo indicadores reais, né, de como gerar impacto, né. Então, definindo muito bem quais são os problemas, por exemplo, dentro do universo aí de experiência do cliente, sucesso do cliente, a gente fala muito da voz do cliente. E a transição que eu fiz na minha carreira para trabalhar com, né, o mercado de RH tem uma analogia muito próxima, né? Porque a gente olha para a visão da experiência do colaborador com o objetivo de ele ter sucesso, consequentemente gerando produtividade, gerando prosperidade, crescimento do negócio. E uma das principais práticas na voz do cliente é traduzir isso como voz do colaborador ou voz da operação, trazendo todos esses insumos e aí, né, Tati, definindo quais são essas dores e trabalhando nas dores. Então, quando a gente olha para outras metodologias aí de mercado que são super consolidadas, por exemplo, a gestão da qualidade, que olha lá para né, o diagrama de causa e efeito. Então, assim, por que as pessoas elas entendem que não usam dados no dia a dia, né? Por que elas sentem dificuldade de perceber ou de traduzir o que é esperado da companhia do nível mais estratégico para o mais operacional? Essas ferramentas, esse conjunto de práticas, faz com que a gente consiga definir exatamente essas problemáticas e chegar nas prioridades. E aí o José comentou ali no chat que é importante, às vezes, abrir mão de algumas coisas, não é só Também. enfileirar a ordem das coisas, até porque, como você trouxe, Tati, é finito, né, o nosso orçamento, o nosso tempo, o nosso ano. Então, essas escolhas, elas são muito importantes, essas decisões, elas precisam ser feitas no dia a dia, e principalmente a gente apontar, ó, esse é o ponteiro que eu vou mexer, esse é o compromisso que a gente vai atuar juntos e dar visibilidade para a equipe, para a empresa, que a gente vai endereçar, né? Então, por exemplo, dentro da minha estrutura, né, é uma estrutura que está sempre muito em linha de frente com o cliente, então eu tenho vários feedbacks que a gente vai trabalhando e a gente seleciona, ó, vamos entender quais são os principais pontos para a gente atuar de forma pragmática e a gente constrói esses pontos, esses problemas, prioriza eles com a própria estrutura e com a equipe, e aí assume o compromisso entre liderança e equipe de qual é o plano de ação e qual é a visibilidade de que a gente vai progredir nesses assuntos, e assim influenciando diretamente, né, no NPS, né, que é um indicador geralmente adotado, ou a própria satisfação, ou outras questões, né? E aí a gente começa a olhar, Rafa e Tati, esse progresso, né? Então, lá atrás eu tinha um parâmetro, né, de algum indicador e agora eu progredi tanto. Então, o ciclo é o que importa. A gente fala muito, Léo, em tomada de decisão baseada em dados, né? O quanto a gente precisa trabalhar isso nas empresas. Então, acho que nosso papel aqui, eu estou falando, a gente está com mais de 200 pessoas aqui na sala, é todas as ações. Eu vi gente pensando, falando de programa de capacitação, em projetos, todos os projetos que a gente construir quanto RH, a gente começa primeiro qual o indicador que a gente quer medir, qual que é o KPI de sucesso. Então, acho que qualquer apresentação, eu falo assim, qualquer projeto que eu levo para alta liderança qual que é o ponteiro que eu quero mexer, qual que é o ponteiro que eu preciso trabalhar turnover de programa de estágio, sei lá, qual for o projeto.
Começa por ali. E depois vem com a defesa do que a gente vai fazer quanto programa. Porque eu acho que esse é um ponto que a RH tem mudado muito e tem ajudado muito as áreas, que a gente agora entendeu. Que primeiro eu vou, e aí eu consigo desprender do que eu vou fazer só check. Às vezes eu brinco assim, gente, é menos check do que eu fiz e mais do que eu estou realmente sendo efetiva no resultado, né? E então acho que é isso. Toda apresentação, toda proposta de programa que vocês que estão aqui na sala começarem qual é o KPI de sucesso que eu quero. E aí depois eu venho com o que eu vou fazer. Vou fazer um programa de subsídio numa empresa educacional. Por quê? O que eu quero com esse programa de subsídio? Onde está sendo a dor? Primeiro eu trago isso, depois eu falo como que ele será. Então, acho que essa dica mexe Eu, muito. eu tô lendo os comentários aqui, o José e a Débora, né, citaram um ponto de dor que acho que é muito comum entre pessoas líderes e também pessoas do RH, né? Quando a gente lê os comentários, lê, né, acessa essas informações e começa a ficar com uma pulga atrás da orelha sobre a veracidade, a sinceridade, ou até o apelo, né, da pessoa que está usando aquele espaço para desabafar. A mesma coisa acontece quando a gente faz pesquisas de clientes, né? E aí o cliente às vezes pode ser até mais incisivo nos comentários e a gente precisa ouvir da mesma forma, gente. Acho que o principal ponto é, quando a gente trabalha com pesquisas, primeiro, a gente não quer resolver, né, comentários específicos, pontos específicos. O RH tem recursos finitos, ele precisa pensar de forma estratégica e olhar para todo esse trabalho. Então, é importante de várias fontes de informação, e a IA ajuda muito nesse cenário, porque ela vai fazer toda aquela amarração, entender quais são os tópicos mais relevantes. Esses tópicos a gente vai poder cruzar com outros indicadores, e aí sim trabalhar em planos de ação que são resolvidos diretamente. Aqui, quando a gente fala de diversas fontes de informação para alimentar e canalizar numa IA, por exemplo, a avaliação de desempenho, a entrevista de desligamento, as próprias pesquisas de clima que são usadas, são fontes de informação que a gente vai ver de diferentes momentos da jornada dos colaboradores. Vai ter pessoas felizes, vai ter pessoas insatisfeitas, mas o importante é que a gente consiga canalizar toda essa informação e treinar a IA para nos trazer os inputs, né? Ou melhor, os outputs de problema. Então, quais são os problemas que a gente tem que resolver? Se a gente ficar preocupado em atuar diretamente na veracidade de alguma informação, provavelmente a gente vai estar atuando em alguma coisa muito micro, né, Tati? E aí talvez não vai girar aquele efeito de mexer o ponteiro. E assim, pessoal, acho que a principal forma de a gente conseguir ter veracidade, qualidade, né? Vamos mudar aqui para a expectativa do público a gente gostaria de ter respostas de qualidade. Eu já fiz uma pesquisa uma vez e eu descobri que pessoas detratoras, elas tendem a ter 2 a 3 vezes mais palavras do que pessoas promotoras. E geralmente os feedbacks das pessoas detratoras são mais insatisfeitas. Então ali, independente da qualidade, né, ali vem geralmente mais informação. Então, acho que o primeiro ponto é criar uma cultura organizacional, manifestar esse interesse de um espaço saudável de segurança psicológica para acolher, independente do feedback. E assim tratar para a gente poder ter qualidade de informação, tratar com o IA para ajudar a entender os principais tópicos, e aí programas e planos muito bem estruturados, com prazos para a gente poder ver o progresso. Tem um comentário aqui, Léo, do José Gustavo, que ele fala assim: a gente devia, olha lá, Rafa, de desenvolver um produto de IA para nível de sinceridade. Eu costumo dizer assim, além como área de desenvolvimento, eu também sou líder. Eu acho que é menos sobre sinceridade, sabe, José Augusto? É mais a gente focar menos no passado e mais no futuro. Então, quando a gente está num processo de feedback, às vezes a gente fica muito tempo nesse feedback pensando no que foi ruim, no que deu errado, no que não foi legal. Então, esse é um convite também, acho que uma das habilidades do futuro que a gente fala de trabalhar muito mais, assim, vamos no feedback falar o que vamos evoluir, o que a gente quer entregar para frente, o que é o nosso desafio e como que você vai ter que atuar como desafio. Então, daí a gente foca menos nesse passado, se a pessoa está sendo, né, real ou não, e assim, o que eu preciso que você atua daqui para frente. Eu acho que esse é um convite para a gente trabalhar esse ano de 2026 e focar no futuro, nos momentos de feedback e momentos com os times.
O pessoal se animou aqui, estamos com muitas contribuições e perguntas. Vamos buscar responder todas, pessoal. E aqui, aproveitando até do tema IA e a fala do José Augusto, né? Aqui, quando eu leio sobre medir a sinceridade e até a veracidade, né, a confiança das pesquisas de desligamento, etc., é onde a gente vê a diferença de nós humanos, e até como aqui na TOTS a gente chama, né, do IH mais IA, então é a inteligência humana mais a inteligência artificial. Porque, como RHs, vocês também têm aquela sensibilidade do que está acontecendo na empresa. E às vezes não é a resposta da pesquisa que vai te motivar a fazer, e uma única resposta que vai te levar a traçar um plano de ação. Às vezes é aquele, como dizer minha mãe, onde tem fumaça tem fogo, ou ver ali se é um comentário, né, ou um plano de ação que surgiu de uma única interação. Será que deveria realmente ser meu foco? Será que esse não é um dos temas que eu deveria despriorizar e pegar planos, né, de ação ou planos de desenvolvimento que eu tenha tido insumo em mais de um canal, em mais de um momento diferente? Então, no momento dessa escolha, ter esse cuidado de não tomar uma ação também ali no calor da emoção, como a própria Tati trouxe, né? Às vezes um feedback muito focado numa ação do passado que deu aquela batida torta e que te dá vontade de fazer uma resposta imediata para aquele comentário. Não, pensa, né? Esfria a cabeça, vê, tá, mas para futuro, o que que isso vai me ajudar? O que que isso norteia para que eu impacte outras pessoas? E aí, falando de desenvolvimento, tá? A gente teve uma pergunta que acabou rolando um pouquinho para cima, mas que tem muita conexão aqui com o que nós estamos falando, e queria também que tu compartilhasse aí da tua prática, já que na TOTOS a gente já trabalha com desenvolvimento, né, e programas de desenvolvimento há muito tempo, e a Tati até trouxe, né? A gente já tem várias camadas com focos, né, específicos, então já deu tempo de a gente testar muita coisa até chegar nesse modelo tão maduro que temos hoje. Então, qual a sugestão para compartilhar um processo de capacitação de líderes que tem públicos em diferentes níveis, porém participando do mesmo processo de capacitação? Aqui eu vejo muito aquele RH, assim, eu não tenho como fazer um para diretores, um para gerentes, um para coordenadores e um para lideranças, né? O que que seria um programa que eu possa, já que eu só posso fazer um programa para todos os líderes, o que que tu daria de dica, Tati? Foi o que eu comentei, né, Rafa? Hoje na TOTUS a gente consegue separar os níveis os pipelines diferentes, né? Porque a gente está em momentos diferentes. Quando eu estou em empresa que eu misturo, eu ponho todas as lideranças em conjunto, eu vou repetir uma coisa que eu trouxe, mas eu acho que é importante, é definir o que é linha mestre, base, o que é cross, e que eu preciso deixar todo mundo na mesma página, que é o que eu tinha falado, Rafa, de cultura, de práticas de liderança e de ética e de diversidade. Bom, são temas que eu tenho que estar todo mundo no mesmo nível, né? Independente de qual nível de carreira, eu começo por isso. Depois, quando eu penso na estratégia, que a gente falou de mais personalização, mas eu só tenho um budget e eu tô todo mundo junto, como na mesma sala eu crio grupos separados. Então, quando eu falei assim, um ano para vocês trabalharem muito cases, e cases, independente do nível de hierarquia de liderança, o case é igual para todo mundo, porque acontece na empresa, case prático. Então, tá, eu tenho, Tati, uma jornada que eu ponho todos os níveis conjunto. O ideal é o que eu falo, é separar por nível, porque nós estamos em expectativas diferentes quando a gente fala de liderança, e nível de proficiências diferentes também. Quando eu não tenho, eu tenho que estar todo mundo junto. Leva o case real para a sala de aula, e nesse case real, eu tenho a figura mais sênior num grupo, é, fazendo um papel diferente da figura mais júnior ali. Então, e vocês, a troca de experiência daquele case em níveis de. Porque quem está numa alta liderança tem uma visão mais ampla. Quem está num início de liderança tem uma visão mais de execução. E a riqueza na construção desse case é que vai ter o produto final bonito. Então,
quem trabalha todos juntos, põe o case na mesa, na jornada, trabalha os níveis juntos, independente, e mistura. Então, no mesmo grupo, põe um diretor, um gerente, um coordenador, porque a riqueza da visão de cada um que você vai ter a visão 360, vai ter a visão sistêmica daquele case. E aí, no final, você vai ter a resposta mais completa do que você não misturar os níveis de carreira. Então, tem momentos, por mais que na TOTUS eu trabalho os pipelines separados, eu percebo que quando eu misturo, é muito positivo. Mas não pegue case fictício, pegue case real da empresa e dá na mão dessas lideranças em sala. E aí você trabalha. Começa a jornada com o que é básico, o que é cross, o que todo mundo precisa nivelar, e evolui para o case, misturando os níveis hierárquicos. Ô, Tati, para te Eu, complementar, eu queria trazer até algo que vai lá. eu gostaria de ver, né, ou saber que dentro dos participantes tem gestores de outras áreas que não sejam RH também para pegar essa dica, né? Porque não é só ir lá para a sala de aula, né, que é super importante sair da empresa, sair do contexto e emergir, mas trazer para a prática diária, né? Eu faço várias referências aqui para ajudar o RH poder se comunicar melhor com as pessoas gerentes e lideranças que querem influenciar, por exemplo, no contexto da experiência Disney, né, que é uma excelente literatura e que geralmente, né, eu de atendimento, a Rafa de comercial, a gente se apega muito nisso porque a gente sabe o que isso gera resultado. E a gente sabe que um dos componentes muito importantes é a prática diária, né, Tati? Então eu trago muito no meu discurso a intencionalidade para a gente influenciar as lideranças, e não é o supervisor, o coordenador lá da ponta. Tem que partir da visão executiva. No meu caso, dentro da minha estrutura, nós temos encontros quinzenais, onde após essa, né, ao longo do ano, é um calendário, né, do Next que vai acontecendo com todas as camadas, aqui, igual o Alan perguntou, né, como que a gente atua de diferentes camadas, então, que nem a Tati trouxe, tem o Next, um programa para cada nível de hierarquia, e depois a gente vai para o nosso encontro quinzenal para a gente falar sobre temas de liderança, onde a gente discute justamente os cases. Para quê? Para forçar a fixação, para forçar a assimilação, né, para traduzir de um cenário que às vezes é um pouco mais abstrato, né, porque as lideranças num programa do RH são de multi-áreas, e aqui a gente aterriza mais para as Perfeito. nossas necessidades. Então, esse é uma dica que eu queria deixar aí para as pessoas de RH, mas principalmente alcançar e influenciar as pessoas gestoras que não estão acompanhando, né, essa conversa, de que é muito importante elas serem protagonistas em trazer isso para o dia a dia e não só falar de processo, não só falar das metas e do resultado, porque isso é o investimento no futuro, né? Trazer a praticidade e a intencionalidade nas práticas. Perfeito, Léo. Bom, tem uma pergunta aqui que a Bruna Rodrigues fez também já lá às 10h38, já faz um tempinho, mas é um tema que, na minha visão, tem muita conexão com esse ponto de estratégia, que ela trouxe aqui sobre o desenvolvimento da equipe operacional e equipes muito boas nas atividades operacionais, mas que em gestão de pessoas possuem dificuldade. Como conduzir isso? E quando eu li a pergunta, Bruna, sempre me vem à cabeça até o processo de contratação ou de promoção. Normalmente a gente pega esse tipo de situação quando precisa de uma liderança na área, e daí pega o top performer operacional, né? Ou pega a pessoa que mais entrega em atividades e promove para uma gestão. Antes de a gente pensar em uma sucessão, em uma promoção e olhar para essa decisão, é importante entender se a pessoa tem as skills necessárias para ser liderança. Porque em muitos casos a gente percebe que a pessoa que melhor entrega não vai ser a pessoa que melhor fará a gestão daquele time. Eu gosto de trazer até algumas analogias no próprio ponto de treinadores de times e atletas, né? Os melhores técnicos
raramente ou quase nunca são atletas que foram artilheiros ou foram estrelas quando eram atletas, porque são skills diferentes. Então, de a gente já desde o início já cuidar em colocamos a pessoa certa na posição certa, será que não faria mais sentido aquela pessoa ter continuado como referência técnica e ajudar a liderança? No disseminar as práticas dela, né, e ensinar sobre operação e colocar na liderança do time uma pessoa que tenha as práticas de gestão. E aí, nesse sentido, sempre ter um programa base, né? Como a própria Tati trouxe, da mesma dica da pergunta anterior, pessoal que fala de diferentes níveis, de a gente ter aquela linha básica, né? Qual é o nosso básico bem feito? O que que para nós é inegociável? Ah, é ter uma reunião individual, né? Uma one-on-one, uma vez por trimestre, e falar para esse gestor o que é esperado dele em relação à gestão de pessoas. Porque se ele é bom tecnicamente, operacionalmente, então ele é bom em processo. Normalmente conecta, né, Tati? Se ele é bom em processo, talvez o que esteja faltando é uma checklist. Claro que com boas práticas, né? Mas dizer para ele, ó, é esperado que você dê o feedback, é esperado que você faça uma reunião, é esperado que você construa um plano de desenvolvimento. E testar se realmente o que falta é conhecimento e gestão de pessoas, ou se é de fato um talento ou uma habilidade de sentar nessa cadeira de liderança. Eu vou A pedir gente para costuma, começar. Rafa, Ah, perdão, Tati, pode ir. a gente costuma dizer para times mais operacionais que estão exercitando esse lugar de liderança, ritual de liderança estabelecido e definido é case de sucesso. Então, assim, começou, sentou na cadeira de liderança, é assim, quantas vezes por semana eu tenho que ter um one-on-one? One-on-one mensal, feedback, reunião com o time, práticas, fazer rituais estabelecidos, que nem a Rafa falou, processo, define um processo e cumpra esse processo. Ali você já vai conseguir ter um bom caminho para trabalhar esse líder de primeira gestão e que vem de times operacionais. E principalmente, né, que nem a gente abriu o nosso webinar falando sobre os múltiplos interesses, geralmente é comum ver as diretorias, as gerências querendo mais fazer um movimento de retenção e levando uma pessoa para um lugar errado, e aí a gente acaba perdendo duas pessoas, que nem foi dito aqui no chat. Acho que é bastante importante, não só a partir da gestão, mas também do RH, da empresa como um todo, o entendimento de modelos de carreira que consigam oferecer um crescimento, né, tanto em nível de desenvolvimento pessoal, profissional também, né, a pessoa poder ascender, porque geralmente a pessoa quer crescer na carreira, mas ela pensa, eu só vou crescer se eu for líder. Mas o líder, ele te exige um rol de competências que geralmente acaba tirando um ótimo pessoa e a área fica com dificuldade, a área de negócio, de entender assim, tá, mas será que eu preciso de uma pessoa tão especialista assim para conseguir tocar né, o dia a dia da minha operação? Então, acho que é importante existir a intencionalidade de refletir sobre como que eu, enquanto executivo, dono de uma área, busco consultoria com a Tati, né, que é de desenvolvimento de pessoas, de carreiras, para eu conseguir equalizar e equilibrar bem. Eu preciso ter pessoas líderes, né, para poder manter o plano de execução, mas eu também preciso ter pessoas, referências técnicas, para ajudar no desenvolvimento e na multiplicação, né, dessas expertises que eu tenho dentro de casa. E assim eu poder atuar, né? Um time campeão do mundo, né, Rafa? Ele é campeão do mundo com o Messi no campo, que é uma grande estrela, mas com várias pessoas, né, que ajudam ali a manter uma estrutura, até porque senão sozinho ele não ganha nada, e também com um técnico que consegue colocar, encaixar essas peças. Então, essa equalização que é importante, né? Não só apostar em uma única solução que vai resolver tudo.
Sim, perfeito. A carreira em Y, né, até que foi citada ali também nos comentários pela Júlia, ela é muito relevante e aqui eu vejo um ponto até de como os RH se ajudam, né, até nessa justificativa, porque a gente escuta algumas pessoas dizer, tá, mas um contribuinte individual realmente tem esse impacto todo na operação, justifica ter um master ou, né, um especialista com uma remuneração mais alta ou até equivalente ao de uma liderança, visto que ele não lidera pessoas. Então, ter bem construído também, pessoal, o que que são essas expectativas em relação a essa pessoa, a referência técnica, a referência operacional dentro da estrutura, para que isso se justifique. E trazer essa relevância num momento de uma pessoa que busca, né, um aumento salarial, um mérito, né, uma promoção, e dizer também que tudo na vida tem contrapartidas e a gente faz parte de empresas, a gente precisa ter uma diferença ali no entregável. E quando a gente vê essa diferença, ela pode estar vinculada à gestão de pessoas, como ela pode estar vinculada ao desenvolvimento técnico operacional da equipe. E aí cabe aos RHs darem essa clareza também para o financeiro, para o CEO, para o diretor, para o presidente, do quanto a gente precisa dessas duas frentes. O mundo ideal de uma visão mais eficiente, né, e sonho é que uma mesma pessoa consiga fazer esse papel, né, que ela tanto consiga liderar as pessoas, como também ensinar tecnicamente, operacionalmente. Ô, Mas Rafa, é difícil, né? eu falo assim, qualquer dia a gente marca uma pauta só de carreira. Eu tenho tanto conteúdo de carreira, porque a gente tem carreira em Y, carreira em W. Hoje a gente fala de carreira mais fluida, menos sobre verticalização tem tanto material rico de carreira. Qualquer dia a gente marca um bate-papo só de carreira, Rafa. Fica o Boa, já spoiler para o próximo, aproveitem já o e, convite. e tragam aí, pessoal, no chat. Querem um de carreira? Faz sentido? A gente já vê aí. Eu também adoro falar de carreira e vejo que ainda é uma área onde a gente precisa debater muito e trazer práticas, porque quando a gente pensa Não que tem uma não, a fórmula tendência agora certa. é Y, não é mais Y, Não é agora a mais gente Y. tem. Então tá sempre mudando e com a IA também é algo que a gente nem. Pessoal, passou tão rápido, né? Já faltou 3 minutinhos aí para acabar. Tinham outros temas também relacionados à IA que a gente gostaria de trazer, mas eu até gosto mais de a gente levar esses de IA para esse papo de carreira e a mudança que Legal. teremos nas carreiras através da disseminação aí da IA, do que a gente trazer aqui Perfeito. nesse papo. Tem um ponto, Rafa, que eu queria falar de antes da gente acabar, principalmente para as pessoas de RH que estão aqui, da gente focar que IA não é só tecnologia, é comportamento. Então, RH trabalha em comportamento nas suas jornadas, as habilidades do futuro, porque a gente está correndo muito atrás de tecnologia do hard skill. A gente, RH, tem que entender que o nosso ponto forte vai ser o comportamento. Deixa uma dica final aí, Rafa. Boa, arrasou, Tati. Eu ia pedir uma dica final aí, um tchauzinho para todos. Tati já deu sua dica. Léo, A mensagem que eu queria deixar de encerramento também, acho que é muito conectado com o que a Tati trouxe, né, de ferramentas. Acho que a gente não tem que se prender a uma única metodologia, a uma única bala de prata que vai resolver todos os problemas, né? A IA, não sei se quem aqui usa bastante GPT, Gemini, né? Ela sempre vai buscar atender a nossa expectativa, é o que a gente fala de IA generalista, né? E aí, com o nosso mais recente lançamento dentro da TOTS, a gente está buscando muito trabalhar a IA especializada, para resolver as nossas dores. Então, acho que uma dica final que eu deixo, tanto para as pessoas de RH quanto as lideranças de negócios, é que a gente ainda vai ter muito espaço, né, no mercado e no trabalho do futuro, de a gente conhecer esse rol de ferramentas, porque o principal ponto que a gente precisa é entender a leitura e a tradução desses problemas e entender qual é a ferramenta que vai se encaixar para resolver de forma pragmática e mexer o ponteiro, igual a Tati trouxe, né, atender as prioridades, porque né, a gente está cada vez entrando em mais abundância, mais opções, mais tecnologia,
Então a gente vai ter que fazer muito o exercício de tomar decisões e fazer escolhas, porque a gente tem recursos finitos. Então acho que é bem importante conhecer o que tem, né, de opções, de metodologias, e encaixar numa boa skill nossa, né, de entender, cara, como que eu traduzo essa expectativa do negócio num problema e como que eu resolvo esse problema com essa caixa de ferramenta para seguir aí o nosso ano. É isso aí, gente. Muito obrigado aí Aí, pelo espaço. Perfeito, Léo. E a minha mensagem final não poderia deixar de ser outra, como foram faladas aqui algumas das ferramentas que a gente tem à disposição, até uma que passou ali de mapeamento de skill sim, nós temos também um mapeamento comportamental para ajudar até em como desenvolver melhor as lideranças e como que essa liderança também consegue adaptar mais a sua liderança baseado no perfil dos seus colaboradores e contem com todo o nosso time de especialistas para, inclusive, trocar essa ideia, né? Tragam quais são as dificuldades de vocês e que nós mesmos aqui do time da TOTOS poderemos dizer, ó. Para o seu caso, faz sentido começar com tal ferramenta, não precisa começar com tudo de uma só vez. Como a gente está muito acostumado a falar com RHs todos os dias, a pegar cases, né, a ajudar empresas a saírem de um estado atual e evoluírem, seja na gestão estratégica de pessoas, seja na parte mais até transacional, de controle de jornada e números, né, aquela parte mais DP ou em outros temas relacionados ao RH. Então, contem com o apoio consultivo do nosso time de especialistas. Fica aí o convite para vocês marcarem um momento conosco, trocar essa ideia e verem se a gente consegue ajudá-los de alguma forma. aí. Até mais, né, Rafa? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Obrigada.